Hoje, terça-feira, 31 de outubro de 2017, dia em que se comemora os 500 anos da Reforma Protestante no mundo. Em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero protestou contra a Igreja Romana. Isso é um fato histórico, afixando na porta da Igreja do Castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses contra vários pontos teológicos da doutrina romana. E tudo começou quando Lutero descobriu que a salvação era pela fé somente. E a partir daí foram criados os 5 somentes, que em latim são os 5 solas, que foram proposições teológicas dos reformadores e que serviriam para enfatizar a diferença entre a teologia reformada e a teologia romana. A palavra latina, sola, significa somente ou apenas na língua portuguesa. Bem, os 5 solas são sola fide, sola scriptura, solus Christus, sola gratia e soli Deo gloria. Esses são os 5 pilares da Reforma Protestante. Os 5 somentes. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente glória a Deus. Então esses foram os 5 princípios fundamentais que sintetizaram, resumiram as crenças dos reformadores do século XVI. Foram seus dogmas e que até hoje são resguardados pela maioria dos evangélicos, dos protestantes. Apenas uma rápida explanação do que significava cada um desses solas. Primeiro deles, sola fide, ou somente a fé. Num tempo em que as penitências, os sacrifícios e a compra de indulgências eram a norma, a regra, de uma pessoa se livrar da condenação eterna, eles chegam, os reformadores, e dizem: não, a salvação não se alcança por penitências, por sacrifícios ou pagamento em dinheiro. A salvação se alcança pela fé. Então, essa assertiva bateu de frente com o ensino da Igreja Romana. É o que diz Efésios 2, verso 8, né? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, esse foi o texto em que Martinho Lutero queria que fosse revisto pela Igreja Romana. A salvação como sendo uma dádiva de Deus por meio da fé. A segunda sola, sola scriptura, ou somente as Escrituras. O contexto desse pilar é que as tradições da Igreja, as bulas e os escritos papais não deviam ser mais importantes que a Bíblia. Então, entre a tradição da Igreja e o que a Bíblia diz, eles deviam ficar com a Bíblia. E essa foi a orientação dos reformadores e que prevalece até os nossos dias. Somente as Escrituras são regra de fé e prática para o cristão. Nada mais. Terceira sola, sola Christus, ou somente Cristo. A Reforma defendeu que a mediação entre homem e Deus é feita somente por Jesus. Ninguém mais. Nenhum santo, nenhuma santa devia interpor entre Deus e os homens, por mais importante que tenha sido o seu papel aqui na Terra. Foi Jesus quem morreu na cruz. Portanto, somente Ele é o instrumento de nossa salvação. E o texto bíblico que serviu de base para essa premissa dos reformadores foi o de Atos, capítulo 4, verso 12, que diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dentre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quarta sola, sola gratia, ou somente a graça. Esse foi o entendimento dos reformadores do século XVI. Ninguém podia ser salvo por mérito próprio, por obras, por sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. Graça é presente. E presente não se paga, se recebe. É ou não é? A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. E a carta de Paulo aos Efésios diz sobre isso. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem do homem, é dom de Deus. Você não tem que pagar para ser salvo. Você não precisa pagar penitências. Nenhuma obra, por mais justa, por mais santa que possa parecer, lhe será imputado por mérito diante de Deus. Você não precisa fazer nada. Somente a graça de Deus
é suficiente. Agora, Lutero foi muito corajoso ao defender esse pilar da verdade, pois tudo que se fazia na Igreja Romana, na época, era baseado nas obras. O quinto pilar, a quinta sola, Soli Deo Gloria, é o pilar da Reforma Protestante que afirma que o homem foi criado para a glória de Deus. Então, a glória devia ser dada somente a Deus. E como o homem foi criado para dar glória a Deus, tudo que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. A Igreja Romana ensinava e exigia que as pessoas devotassem aos líderes da Igreja Romana uma devoção fora do comum, como se eles devessem receber algum tipo de adoração por parte dos homens. Seriam uma espécie de intercessores dos homens diante de Deus, para a obtenção de bênçãos, para a obtenção de perdão de pecados. Então, depois de muito estudo, os reformadores chegaram à conclusão que nenhuma adoração ou veneração deveria ser dada a homens, por mais importante que fosse a sua atuação na obra de Deus. Pois todos os homens são pecadores e carecem da misericórdia e da glória de Deus. Bem, esses foram os 5 solas, ou 5 somentes, e que serviram de base para a teologia dos reformadores. Particularmente, eu acredito que devemos continuar defendendo esses princípios, pois todos eles estão fundamentados na Bíblia, na Palavra de Deus. A tradição da Igreja é muito bonita, tem os seus significados, mas não pode ser maior que as Escrituras. Muito menos maior que o Cristo das Escrituras. Então, voltar à simplicidade do Evangelho, esse deve ser o desafio dos cristãos modernos. Foi exatamente isso que os reformadores queriam, que a Igreja voltasse aos moldes do cristianismo primitivo, que a Igreja vivesse apenas pela fé, vivesse apenas na Escritura, em Cristo, apenas a graça, apenas a glória de Deus. Então a data de hoje, ela nos serve para uma reflexão sobre isso. Vamos voltar à simplicidade do Evangelho. Que esses 500 anos possam ter esse significado na minha vida e na sua vida. Fiquem todos na paz. Vamos aproveitar o dia para essa reflexão. Um abraço.